pode fazer o IGPM ser diferente do IPCA? Vamos lembrar então a diferença, né? É disso que trata a questão, a diferença entre IPCA e IGPM. O IPCA é aquela nossa inflação oficial, né? Quando a gente vê no jornal ali, a inflação esse mês, esse ano foi 5%. É o IPCA que estamos falando, tá? E o IPCA, ele calcula ali mais de 400 itens de famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do país e também em alguns grandes municípios, tá? Então é preço direto ao consumidor, o IPCA. Enquanto o IGPM, né, é um pouco diferente. Enquanto o IPCA ele é calculado pelo IBGE, né, um órgão oficial do governo, o IGPM é um índice privado, ele é calculado pela FGV, tá? E ele vai calcular 30% dele vai ser bem parecido ali com o IPCA, que são os preços ao consumidor final. Porém, 60% dele vai ser o preço no atacado, ou seja, o preço para fornecedor. E 10% da composição desse índice vai ser o índice da construção civil, tá? Então, os preços ali para construção civil, material de construção e tal. Então, o IGPM, na verdade, ele é muito mais conhecido, por exemplo, para regular o aumento no valor do aluguel. Geralmente, quando tem aumento no valor do aluguel, é aplicado o IGPM, não o IPCA, tá? Mas ele é aplicado também, o IGPM, no caso de aumento da energia elétrica, tá? Então, o IGPM é mais ali vinculado aos imóveis, tá? Aumento dos imóveis, e o IPCA é a nossa taxa normal, a nossa taxa mais conhecida de inflação, tá? Mas esse só tem preços para o consumidor e esse vai incluir para o consumidor, para o atacado e também da construção civil. Então, agora que lembramos o que é IGPM e IPCA, fica super fácil a gente ir ali para as alternativas. Mas ainda que desse um branco, a gente não lembrasse o que é IGPM e IPCA, nossa, estou em dúvida, a gente pode começar para se sentir mais confiante na questão, tirando realmente aqueles itens absurdos, né? Então, por exemplo, CDI, né? CDI é o quê? Aquela taxa dos depósitos interbancários, né? Então, quando um banco ele empresta para o outro, tem essa taxa do DI, né? Então, isso tem a ver, né? Tem a ver com a inflação? Tem até a ver com a inflação, né? Mas não é ele que vai entrar ali no GPM, muito pelo contrário, né? Assim como a taxa Selic também é uma taxa de juros, ela não tem a ver com a inflação. Então a taxa Selic e a taxa DI não implica diretamente nesses índices de inflação, certo? Agora sim, preço de alimento e preço de atacado. Isso sem dúvida, né? O índice de inflação ele vai calcular exatamente o preço, não os juros. Então a gente já cortou aqueles índices que estão vinculados aos juros. Sobrou agora preço de alimento e preço do atacado. Mesmo que fosse ali para a gente arriscar, a gente não lembrasse exatamente o IGPM e o IPCA, a gente tem que lembrar que, poxa, o preço dos alimentos, alimento todo mundo come, não é verdade? Faz parte da inflação para todo mundo, do rico, do pobre, no atacado, no varejo, né? O preço de alimento é muito difícil a gente pensar que vai estar fora de um índice de inflação, não é verdade? A não ser que fosse um índice setorial, como por exemplo o INCC, que é extremamente focado apenas sobre a construção civil. Agora, esses índices que a gente sabe que é de inflação no geral, a gente tem que saber, né? Tem que para ter a certeza ali que o preço dos alimentos vai estar nele. Então acaba sobrando para a gente realmente o preço no atacado, por mais que dê um branco na prova, a gente consegue chegar. Mas o melhor é a gente lembrar, sim, o que é IGPM, o que é IPCA e chegar com tranquilidade aqui, sabendo que no IGPM está 60% de preço no atacado. Isso com certeza pode fazer ele muito diferente do IPCA.